Bom, célula. Bom, antes de falar de célula, temos que vê-la primeiro, né? E a invenção do microscópio, ele foi por volta do século XVI, com Zacharias Hansen. Zacharias Hansen e sua família fabricavam lentes para óculos naquele tempo, né? Bom, Zacharias Hansen, ele era holandês, né? Que a Holanda tá aqui o mapinha, tem a América, França, Bélgica, Holanda é esse trecho aqui, ó. Isso na Europa, século XVI. Bom, enquanto isso, mais ou menos nesse período aí, ó, o Brasil havia sido o quê? Descoberto, para vocês verem o atraso tecnológico do nosso continente americano, né? Depois que o microscópio ele foi feito, ele foi inventado, né? Aí o Leeuwenhoek foi o primeiro a registrar o que havia sido visto a partir desse microscópio. Bom, o que Leeuwenhoek havia visto? Ele começava a estudar a partir de então algumas células, só que naquela época não falava célula, alguns glóbulos vermelhos, né, do sangue, e também espermas de bovinos. Era o que Leeuwenhoek havia visto no microscópio e registrado através de desenhos. Bom, depois que o microscópio já estava pronto, Robert Hooke ele aprimorou o microscópio, criando um microscópio composto com duas lentes. Aí ele começou a pegar cortiça, é aquele material de vinho, gente. Aqui, ó, a rolha de vinho. Ele começou a pegar cortiça, cortando bem fininho, colocava em cima da lâmina e começava a observar no microscópio. E ele via que nessas cortiças haviam cavidades, são buracos. E ele chamou esses buracos, essas cavidades, de célula. E essa cortiça aqui, para quem não sabe, ela é o tecido morto das árvores, tá? Então, assim como a nossa pele também tem tecido morto, células mortas, as plantas também vão ter essas células para revestir o quê? Todo o seu corpo. Bom, então já tem o microscópio, já tem o nome célula. E então, Robert Brown, né? Ele foi quem analisou diretamente a célula e começou a perceber que a célula tinha um núcleo. E esse núcleo é onde estava centralizado todo o material genético, né? Naquela época não sabia ainda, não se falava em material genético. Mas lá sabia que o núcleo havia algo muito importante lá. Bom, com tudo isso, começou a ser formulada a teoria celular por volta do século XIX, por Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Ambos pesquisadores, sendo um zoólogo, trabalhava somente com os animais, e o outro estudioso das plantas. Eles chegaram a uma conclusão, que todas as plantas, todos os vegetais, eles eram constituídos por célula. E o zoólogo chegou à conclusão que todos os animais até então estudados também eram constituídos de célula. Portanto, formulou-se a teoria celular. Teoria celular é aquela que fala que todos os seres vivos são constituídos de célula. A célula é a unidade morfológica, a unidade formadora dos seres vivos. A célula também é a unidade funcional, porque todos os nossos órgãos, sistemas, tecidos, eles são originados a partir de quê? Da célula. E a gente só nasce a partir de células. Como assim? Você que está me ouvindo agora, você teve que, antes de você estar aqui hoje, teve que acontecer a união de duas células, o esperma e o óvulo. Então, isso é o seguinte, que novas células se formam a partir de outras que já existem. Você é formada a partir de quê? Das células dos seus genitores. Uma opção de filme para você estar assistindo, Lucy, depois a gente vai comentar sobre ele, tá? Bom, de tanto falar de célula, vamos falar dos vírus. Mas aqui tem uma palavra nova, acelular. O que seria isso, acelular? O A significa não. Não tem o quê? Não tem célula. Bom, se os vírus não têm célula, então eles são seres vivos? Lembrando aqui na teoria celular fala que todo ser vivo é constituído de célula. Então, se os vírus não têm célula, o que eles são? Mortos? Vamos ver, isso aqui é a estrutura de um vírus bacteriófago.
É um vírus que vai atacar quem? As bactérias. Ao analisar ele aqui, a gente não vê membrana plasmática, nós não vemos o que? O citoplasma e nem o núcleo. Tanto é que ele não é considerado um ser vivo. Mas já que ele não é um ser vivo, como que ele causa doença? Quando a gente chega doente lá no hospital, com estômago ruim, dor de cabeça, vomitando, diarreia, o médico olha assim, analisa com muito cuidado, vira para você e fala: você está com isso, virose. Mas o que seriam essas viroses? Pessoal, viroses são doenças causadas por vírus. Todas as doenças causadas por vírus são viroses. Olha uma doença aí, ó, herpes labial. Olha outra doença causada por vírus, herpes genital. Detalhe, a herpes labial, ela só vai dar na boca, em volta da boca, próximo ao nariz. Isso é herpes labial. Ela não vai dar na região genital. Por mais que a pessoa esteja com herpes na boca, se ela fizer sexo oral com outra pessoa, não vai passar o quê? A herpes para o órgão genital, não. Os vírus são específicos. O vírus que dá nos lábios é só dos lábios, que dá na região genital, somente da região genital. Aqui da minha esquerda aqui tem uma imagem de uma mulher, né, uma vagina com herpes genital, e a da direita aqui um pênis com herpes genital. A AIDS, pessoal, a AIDS é esse vírus aqui, ó, e ele vai acabar destruindo toda a imunidade do organismo, né? Esse vírus, ele ataca todos os nossos linfócitos T. Então, isso vai destruir nossa imunidade e a gente fica suscetível ao quê? A outras infecções, a outras doenças. O ebola também é uma virose, né? Altamente contagioso. A hepatite, que vai ser uma inflamação no fígado, também é altamente contagiosa. Febre amarela é virose, dengue é virose e raiva é virose. Aí quando você chegar no pronto atendimento, o médico virar para você e falar: você tá com virose, aí você vai virar pro doutor e vai falar assim: ok, doutor, eu estou com AIDS? Ou melhor, estou com herpes. Doutor, é o ebola? Hepatite? Febre amarela? Pois é, a gente tem que tomar cuidado e começar a questionar isso daí, essas doenças, tá? Viroses são doenças causadas por vírus, pode ser qualquer uma. Bom, então, afinal, o que são vírus? Já que eles não têm células, não são considerados seres vivos, mas eles causam doenças. O que é isso, pessoal? Os vírus, eles não têm células, mas a partir do momento que ele entra em contato com uma célula viva, aí ele vai virar um pirata. Ele vai roubar todos os nutrientes, ele vai reproduzir dentro da célula. Então, o vírus só tem vida dentro de uma célula. Fora da célula, ele não tem vida. Bom, célula, né? No início do ano a gente aprendeu que a célula é o mínimo para formar qualquer ser vivo. Tem seres vivos que só tem uma célula. Nós somos multicelulares. Nós temos bilhares de células. Agora tem um ser vivo aqui, que tem aqui essa célula procarionte. Ele só é essa célula, que a gente chama de bactérias, tá? Bactérias são os únicos seres vivos que possuem célula procarionte, perdão. Por que célula procarionte? O pró significa antigo, primitivo. Então, são células simples, tá? São células simples que quase não vai ter organelas. A organela que a gente vai ter aqui, ó, vai ser os ribossomos. E é uma célula que não vai ter um lugar para guardar o núcleo. Aqui não tem núcleo celular na célula procarionte. O lugar que guarda o núcleo da célula, ele é chamado de carioteca ou envelope nuclear. As células procariontes, elas não têm. O DNA dela, o RNA, é todo misturado no citoplasma. Detalhe, qual é a diferença de célula eucarionte para procarionte? Eucarionte, a gente vai estudar. Procarionte são células simples, que não possuem lugar para guardar o núcleo, carioteca. Bom, não tem carioteca, somente as bactérias são células procariontes. Olha uma bactéria aqui, ó. Tá vendo que ela não tem uma bolinha para guardar um núcleo celular? O DNA dela é todo jogado o quê? No citoplasma. Bom, e a célula eucarionte? Pessoal, tirando as bactérias, o restante tudo é célula eucarionte. Aqui eu coloquei exemplo de duas. Célula eucarionte vegetal e célula eucarionte animal. Animal à sua direita, vegetal à sua esquerda.
dá para ver que elas têm diferenças bem nítidas, né? Vamos estudar essas diferenças? Antes, células eucariontes são células bem complexas, células cheias de órgãos, e esses órgãos a gente chama de organelas. Vamos lá, célula eucarionte vegetal. Primeira coisa, pessoal, a célula eucarionte vegetal tem parede celular. Olha aqui, ó, essa estrutura aqui que eu estou passando aqui com o mouse, a gente chama de parede celular. Para que serve essa parede celular? Pessoal, é ela que vai dar sustentação ao vegetal. O que dá sustentação no nosso corpo? Nós, vertebrados, se nós fôssemos fazer uma radiografia, um exame, um raio-x. Quando a gente faz o raio-x, a gente enxerga o que no raio-x? Não são nossas estruturas ósseas? Não são os nossos ossos, nosso esqueleto que vai dar sustentação para o nosso corpo? E se eu fosse tirar um raio-x de uma planta? O que ia aparecer no raio-x de uma planta? Planta não tem ossos. O que dá sustentação no corpo da planta? Parede celular, pessoal. Se fôssemos tirar raio-x de uma planta, a gente veria a planta completamente. Lógico que tinha que ser um raio-x menos agressivo, né? Do que o que a gente costuma utilizar em nós, tá? Por que a gente vê a planta como um todo? Porque cada célula dessa planta tem parede celular, e parede celular é rígida, é dura. É ela que vai sustentar o vegetal. Voltando aqui, opa, foi além da conta. Então, célula eucarionte vegetal tem parede celular. Pessoal, essa bolha aqui, ó, tem uma bolha, parece um saco cheio de água aqui. Essa estrutura é chamada de vacúolo. O que é isso, esse vacúolo? Quando a gente está com sede, por exemplo, você fala assim, fulano, eu tô com sede, a pessoa joga um balde de água na sua cara, ou ela pega a mangueira assim, ó, e joga na sua boca assim até você encher? Não, né, pessoal? E por que vocês fazem isso com as plantas? Por que vocês pegam um balde de água e viram em cima da planta? Ou encharca ela de água com a mangueira? Pessoal, a planta, a célula da planta, ela pode ficar cheia de água, de tanto a gente jogar água, o que? Aguar essa planta. Então, esse vacúolo aqui é ele que vai regular o que? Essa quantidade de água para a planta, para a célula não estourar. Bom, outra organela aqui, o cloroplasto. Pessoal, olha bem essa imagem aqui da charge. Charge não, nessa GIF. Aqui tem o sol, então o cloroplasto é o pigmento verde. Ele é responsável pela fotossíntese aqui, ó. O sol tá ajudando o cloroplasto a produzir o que? Glicose, açúcar. Então, o cloroplasto é ele que é o responsável pela fotossíntese. Continuando aqui, célula eucarionte animal. Pessoal, o que eu acabei de falar aqui para vocês sobre parede celular, vacúolo e cloroplasto são coisas, são o quê? São estruturas que a célula animal não tem. Essa célula eucarionte vegetal tem essas três estruturas que é específica dela. E agora a gente vai falar da animal. A célula eucarionte animal, ela tem lisossomos. Para que serve o lisossomos? Eu tenho certeza que vocês lembram da música da professora Joyce. Ribossomo sintetiza proteína de montão. Lisossomos vai fazer o que? A digestão. A célula eucarionte animal, ela tem especificamente lisossomos. A vegetal não tem lisossomos. Por que a vegetal não tem lisossomos? Porque planta não come, pessoal. Planta não come, planta realiza fotossíntese. E a célula eucarionte animal, ela precisa se alimentar. Então, os lisossomos são responsáveis pela digestão celular. E centríolo, o que seria esse... Opa, voltando. O que seria esse centríolo? Isso aqui é a célula eucarionte animal. Lembrando que elas têm o que? A carioteca, onde fica o núcleo celular. Bom, os lisossomos é para a célula fazer a digestão, tá aqui o Pac-Man. E os centríolos, gente, eles são responsáveis pelo formato da célula, pelo citoesqueleto. Então, olha aqui, ó, os glóbulos vermelhos têm um desenho, as células epiteliais têm outro, musculares, o esperma é outro desenho. Então, cada um deles tem uma estrutura diferente. E isso é por causa dos centríolos, porque eles são responsáveis pelo citoesqueleto e pela divisão celular, que nós vamos estudar mais adiante.
Bom, os limites da célula. Essa é a nossa próxima matéria que eu vou estar gravando um videozinho para vocês.